Bíblia para nós ver quem trouxe. Isso. Né? Muita gente veio para a igreja sem a Bíblia. É a mesma coisa que levantar sem o celular. Hoje o celular está sendo para tudo, pastor Joaquim. Né? Ou, mesma coisa que para a guerra e não levar a arma. Você que trouxe a Bíblia, mas você que trouxe o celular e tem um celular na Bíblia aí, vamos ler um versículo para a meditação nessa noite. 1 Coríntios capítulo 6. É lá no Novo Testamento. Aleluia. Estou bem nervoso aqui nessa noite, né? Estou bem nervoso e estou com o corpo todo doído aí. Não esperava, né? Mas Deus é grande e vai nos dar vitória nessa noite. Deus colocou no coração para repartir com a igreja nessa noite. Eu creio que vai ser de muita bênção, né? E muito proveito para nós aqui nesse lugar. 1 Coríntios, no capítulo 6, e o versículo 19. É um versículo muito conhecido, né? Versículo 19. Olha só o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios. Diz assim, ó: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Verso 20 diz assim: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. A Bíblia, na linguagem de hoje, traz mais explicadinho. Vou repetir os dois versículos. Diz assim, ó: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi lhe dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas vocês pertencem a Deus, pois ele os comprou com preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dele. Amém? Oh, aleluia. Queremos nessa noite falar um pouquinho sobre o que Deus colocou no nosso coração. E eu queria nessa noite falar, poderia até dar um tema aí, né? O divino morador que mora dentro de nós, o Espírito Santo. Olha só que coisa maravilhosa, né? Umas versões da Bíblia diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Coisa interessante que Deus coloca nas nossas vidas. Às vezes a gente não consegue, né, entender uma profundidade de um versículo. E é por isso, às vezes, que o pastor aqui, o obreiro, a pessoa que vem para falar sobre a palavra de Deus, aí pega esse versículo e tenta explicar para a igreja, né, o que realmente queria dizer aquela parte. E nessa noite nós vamos ficar com o porquê que Paulo estava falando dessa maneira com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma das maiores igrejas e, assim, uma das mais problemáticas, porque era um cenário onde tinha um comércio muito grande, uma idolatria muito grande, e aquele povo tinha uma dificuldade de entender a palavra de Deus. E Paulo, então, de todas as cartas que ele escreveu, a carta mais que ele mais puxou a orelha, eu digo assim, a igreja que ele mais puxou a orelha foi a igreja de Corinto, porque precisava eles aprender umas coisas um pouco mais profundas, né? Imagine no templo de Jerusalém, naquela época, um lugar de glória, santidade, presença de Deus, cuidado, e o propósito ali da igreja, do templo do Senhor, cada um que chegasse naquele lugar, viam
ali que existia um lugar de santidade. E não é diferente nos dias de hoje. Lá em Coríntios tinha essa dificuldade, uma cidade imoral, libertina, e Paulo trouxe um choque para a realidade daqueles dias, que também traz um choque para a realidade dos nossos dias também, que não é diferente. Vivemos em uma cultura que trata o corpo, né, como um playground, né, para prazeres, uma máquina para ser explorada, mas a verdade bíblica nos confronta com o que o mundo mostra hoje na sociedade. O que é o templo do Espírito Santo? E nós vamos falar um pouquinho aqui nessa noite. O verso 6, o versículo 19, Paulo está dizendo para aquele povo de Coríntios, eles tinham um ditado, assim, que todo pecado que eles fizessem no corpo não contaminaria a alma. Todo pecado carnal não ia contaminar a alma, porque o importante é que a alma servisse a Deus, que eles entregaram a alma para Jesus, e que a alma era diferente, que eles poderiam fazer qualquer tipo de pecado, mas isso não ia contaminar a alma. Então Paulo quebra essa cultura, esse ditado deles na época, dizendo para eles assim: não, vocês todos pecadores, vocês têm que entender o seguinte: a alma está dentro do corpo, e dentro da alma está o Espírito Santo. E é ali onde o Espírito Santo habita, dentro de vocês. Então, se o Espírito Santo habita dentro de vocês, não é mais aquele corpo, não é mais aquele templo que vocês estão vendo aí, cuidado pelos judeus e pelos saduceus. Não. Hoje o templo é dentro de cada pessoa. Aqui cumpre aquela palavra que Jesus disse para a samaritana. Ela perguntou: Senhor, os samaritanos diz que é aqui que nós temos que adorar a Deus. Os judeus diz que é no monte, que é em Jerusalém. Aonde devemos adorar? E Jesus respondeu para ela dizendo assim, olha só, que adoração a Ele em qualquer lugar. Aquele que adorasse em espírito e em verdade. Jesus disse assim: aonde tiver 1, 2 ou 3, ali eu estarei no meio. Se nós estamos aqui em nome de Jesus, Ele está aqui. E se nós, irmãos, olha só, o Espírito Santo, que é aquele que habita em nós, nós temos que agora prestar atenção, que se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós somos o quê? Um santuário do Espírito Santo. Um santuário. A mesma Shekinah que encheu a glória do tabernáculo, a glória de Deus que encheu lá, essa glória, o Espírito Santo encheu a tua vida quando tu foi tocado por Deus, quando você aceitou Jesus, quando você foi batizado com o Espírito Santo. Essa mesma Shekinah entrou dentro de você, e você agora entregou a tua vida para Jesus. É assim ou não é? Você entregou a tua vida para Jesus. Se você entregou a tua vida para Jesus, ela não pertence a ti. O teu corpo não pertence a ti, o teu corpo pertence a Jesus. Porque Paulo disse aqui o que foi comprado. Se nós fomos comprados, nós temos um dono. É Ele o nosso dono. Aleluia. É Ele que manda na nossa vida. Nós não fizemos mais o que nós queremos, nós fizemos o que Ele quer. Aleluia. Nós vamos meditar um pouquinho sobre o que é que Deus exige de nós, desse templo aqui. E às vezes, olha só, vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente quer ser usado por Deus. Eu gostaria que Deus me usasse para cantar, para pregar, para orar pelos enfermos,
orar por libertação, orar por bênçãos, né? Prosperidade. Mas às vezes, irmãos, olha só, você sabe que tudo depende da tua santidade, né? Tem gente que eu conheço pessoas aqui mesmo, na cidade, que eles são bacharel em teologia. Mas se colocar um microfone na mão deles e mandar eles subir num púlpito para falar o conhecimento que eles têm da Bíblia, eles dão um show de conhecimento. Mas poder de Deus eles não têm nada. Eles não têm nada de Deus, não tem nada de santidade, não tem nada de poder de Deus. Como pastor Edinho, que a gente vai conseguir esse grau de santidade, de poder? Porque eu gostaria que Deus me usasse, irmãos. Exatamente isso que eu quero falar aqui nessa noite. Dá uma olhadinha no teu tempo, se ele está certinho, se você está consagrando ele a Deus, se o tempo que Deus deu para você, que é o teu corpo, está representando a Deus. Você está deixando esse corpo ser usado por Deus, ou tu está usando Deus com o teu corpo? Porque às vezes, olha só, a igreja é um lugar onde a gente vem para adorar a Deus, onde a gente vem para servir a Deus, onde a gente vem para glorificar o nome de Deus, onde a gente vem para trazer coisas boas, mas é ensinado nas igrejas falsas por aí, que é aqui na igreja que você vai receber a bênção, a prosperidade, é aqui na igreja. Isso é mentira, a Bíblia não diz que a igreja tem isso aí para ninguém. A igreja não é lugar para, vem aqui na igreja que tu vai ser curado, vem aqui na igreja que você vai ser abençoado. Não, a igreja não é lugar de abençoar, a igreja não é lugar para, não, a igreja é lugar de você ir ofertar a Deus, e não buscar a oferta. Dá para compreender que está diferente? Está diferente o conceito? Hoje nós temos pastores para pregar a palavra de Deus. Se pagar, prega. Se não pagar, não prega. E vocês acham que esses aí são usados por Deus? São usados pelo dinheiro. Lá em João 10, Jesus fala do bom pastor que dá vida pelas ovelhas, mas tem uma coisa ali que Jesus fala também, que é sobre o mercenário. Qual é o mercenário? O mercenário é aquele que é contratado para trabalhar. Ele é pago para trabalhar. Pagaram ele para trabalhar. Então tem muita gente dentro das igrejas que são pagos para estarem ali. Tira o dinheiro deles e eles até se desviam. Tira o dinheiro, acabou o pregador, acabou o pastor, acabou o missionário, acabou o evangelista. Tiraram o saláriozinho dele. E aí que entra, irmãos, olha só, quando a igreja de Deus cresceu, é quando não tinha gente que servia ele por dinheiro. Porque o diabo tem uma coisa que ele gosta de fazer, eu sempre nas minhas mensagens falo, o diabo gosta de tirar a pessoa do ponto certo. Olha só, o diabo ou ele deixa a pessoa liberal demais, ou ele deixa a pessoa radical demais. Vocês estão entendendo? O diabo, ele pega muitas vezes as pessoas... Em algumas igrejas, eles eram escravos lá no mundo. Eles passam a ser escravos dentro de uma igreja. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Eles estreitam tanto o caminho que nem eles conseguem andar naquele caminho tão estreitinho porque eles caem. Então assim, o papel do inimigo é tirar você do caminho reto e colocar na extremidade de um lado, crente gelado, né? Que aí, ou então um crente morno. A Bíblia fala sobre isso, né? É aquele, não, tá tudo bem, eu estou indo à igreja, eu estou legal, estou lá, estou congregando com o pastor Joaquim, estou bem, legal. Não se preocupa com nada, né? Tem um vizinho do lado que não conhece Jesus, nunca falou de Jesus para ele, e o colega trabalha junto, nunca falou de Jesus para o colega, porque não tem a chama. Não tem a chama. Não está cheio do Espírito Santo. Por que, pastor Edinho, que não está cheio? Porque faltou uma base. Qual a base? O templo tem que estar cheio. O templo tem que estar cuidado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Algumas igrejas antigas, vamos falar aqui mesmo lá, das igrejas... As igrejas do tempo de Paulo
Não existe mais nenhuma. Todas estão destruídas com o tempo. Todas estão em ruínas. Não existe mais. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha só. Tem muitas igrejas na Europa, igrejonas grandes, que não tem ninguém mais lá dentro. Por que não tem mais ninguém? São igrejas abandonadas. São igrejas que hoje entrou filtração de água dentro dela. São igrejas com os telhados danificados, que quando chove lá dentro. São igrejas que os bancos apodreceram dentro dela. E elas estão abandonadas. Não tem padre, não tem pastor, ninguém cuida. De várias igrejas abandonadas. Tudo porque faltou o quê? Um cuidado, um grupo de pessoas cuidar daquele templo ali naquele lugar. Deixaram estragar. Agora eu pergunto assim, ó, Deus habita nesses templos? Não. Deus habita dentro de nós. Não é essa parede aqui, ó, que fecha um quadrado aqui, o que ele está aqui dentro. Não, ele está aqui dentro, ó, dentro de mim, dentro de você. Quando Jesus vem buscar a sua noiva, a igreja, que ele chama de noiva, certo? Ele vem buscar uma noiva santa, imaculada. Olha só, se você soubesse que uma moça tem uma vida totalmente errada, vamos dizer, uma vida lá nas drogas, lá na prostituição, será que um rapaz escolheria ela para ser sua esposa, para casar? Não escolheria. Se ele conhecesse umas outras que têm um comportamento, escolher alguém com um comportamento adequado. E assim a mesma coisa, quando Jesus vem buscar a sua igreja, ele não vai levar aqueles que não estão preparados para subir. Tem que estar preparado. Como pastor Edinho, se nós somos o corpo, aonde guarda o Espírito Santo, nós temos que estar preparado para o que o Senhor vem buscar e exigir de nós a nossa vida. Paulo está encerrando um argumento sobre imoralidade, porque aquele povo pensava mais nos seus prazeres carnais do que servir a Deus. Coríntio tinha um ditado que nada poderia contaminar o corpo, mas Paulo chega e diz para eles: o corpo é o templo do Espírito Santo e temos que cuidar para não contaminá-los. Aleluia! Vamos meditar em alguns pontos. Primeira coisa que exige, o primeiro ponto, santidade. E às vezes, pastor Joaquim, eu me lembro quando era criança, que eu, desde criança, me criei na igreja. E nós estávamos hoje à tarde na casa do meu filho, lembrando qual idade mais, quando eu era pequenininho, mais próximo que eu lembro. Eu disse, eu me lembro quando eu tinha 5 aninhos de idade. E eu lembrei quando a gente morava numa cidadezinha que agora trocaram o nome, mas na época era chamada de Vila Alegre. E eu lembro da escola dominical. 84 crianças era o nosso coral da escola dominical. Cantava lá. Mas eu lembro que ficou muito marcado em mim o dia que veio um pregador, eu não sei o nome, não sei quem é, mas eu sei que naquele dia ele pregou na igreja. E nós, o coral, estava cantando. E ele trouxe uma mensagem sobre santidade. E ele disse, vai começar aqui por cima. E Jesus batizou mais de 40 crianças com o Espírito Santo naquela noite. Eu tinha 5 aninhos, então não esqueça disso aí. Santidade. Isso ficou marcado muito forte na minha vida, que, né? Estamos aí de cabelinho branquinho, mas o que Deus fez, eu não esqueci. O perigo da cultura forte
que hoje nós temos na sociedade, que é a erotização nas redes sociais, tratando o corpo como objeto, imoralidade, fornicação, adultério, pornografia, profana, e isso tem tornado muitos templos contaminados. Meu Deus do céu. O que Paulo diz lá em Coríntios capítulo 6, e um versículo antes do que nós lemos essa noite, o versículo 18, cuidado, fugir da impureza sexual. Não apenas não faça, fuja, é uma decisão radical, a guardar os olhos, a mente, o corpo para a santidade, é tratar o corpo com dignidade humana, sabendo dos limites necessários e não abusando da sua confiança. Você sabia que a Bíblia diz assim, que é para nós resistir o diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Olha só. Agora, contra a tentação, o que a Bíblia diz sobre a tentação? Fuja. Mas é para nós bater o pé contra o diabo, mas contra a tentação é para nós, fuja da tentação. Porque você não é páreo para uma tentação. Você não é páreo. Não acha que você sendo homem, macho, não vou resistir. Você não vai resistir. Você dizendo mulher santa, não vou me dobrar. Não. O inimigo, ele é astuto. Ele não tem pressa de fazer as coisas. Ele faz muito lento. Ele começa a plantar hoje para colher daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele não tem pressa. Ele quer fazer alguém cair. Não resista à tentação. Fuge dela. Oh, aleluia. Glória a Deus. O cuidado e o domínio próprio, isso é um fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. O que diz lá? Olha só. Correr os nossos cuidados devem ter sempre. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Perguntando como é que vai contaminar o templo através das tentações. Olha só, são coisas bem simples. Por exemplo, uma pergunta que posso fazer aqui, ó. Que filmes e séries estamos assistindo? Que conversa nós estamos tendo com os nossos amigos? Que tipo de roupa nós estamos vestindo? Tudo deve refletir santidade para o morador que mora dentro de você. Bom, Jamir, você imagina, né? Graças a Deus nós tivemos uma irmã cantando aqui, as irmãs bem vestidas, mas às vezes a gente vê aí, irmão Jamir, irmãs na internet se dizem filha de Deus, serva de Deus, fazendo biquinho, rebitando a bunda, pedindo assim pro marido, tira uma selfie para mim aí, usando uma roupa que passa naquela máquina que faz um vácuo lá e... Eu até diria o seguinte, ó, o pastor Éder é muito generoso botar um degrauzinho para subir aqui, ó, porque antes não tinha. E daí, essas irmãs que têm a saia tão apertadinha, não conseguem erguer o pé desse degrau. Fica ali, ó, não consegue. Tá vendo? Mas é templo do Espírito Santo. Não. Pode ser templo de qualquer coisa, né, Josué? Mas não do Espírito Santo. Será que essa pessoa está representando Deus? Ou está representando a prostituição? Está representando Deus? Ou está representando o pecado desse mundo? Vocês acham que quando Jesus vier, essa gente aí vai ser o primeiro que vão subir? Vão subir não sei aonde, porque no céu não vai ser, né?
Irmão Silvio vai ter uma lamentação gritando, porque elas fazem gritando por qualquer coisa. Aí é o dia de chorar, de gritar. Eu fiquei, Jesus me perdoa, eu fiquei. Ah, Deus da glória. Vamos pular para mais um ponto para frente. Segundo, olha só, agora aqui vai pegar mais uma parte. O pastor Joaquim tem para todo mundo aqui, rapaz. Não vai achar aqui. Outra coisa que nós temos que cuidar, sabe o que é? A gula. Ah, meu Deus, a gula. Tinha que falar nisso, pastor Edinho. Sim, a Bíblia fala assim, o perigo, a gula é uma idolatria do estômago. A Bíblia que diz isso, ó, em Filipenses capítulo 3, verso 19. Trata o corpo como um depósito de exageros, prejudicando a saúde, causando preguiça, tirando a disposição para servir a Deus. Olha só, o que nós temos que ter o cuidado? O domínio próprio é fruto do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, verso 22. Comer é um dom de Deus, é coisa boa, mas nós devemos ter gratidão e moderação para cuidar da nossa saúde, da nossa energia. Porque o quê? Porque nós estamos, como mordomos, cuidando do templo do Espírito Santo. E de vez em quando, o que tem que fazer, pastor Edinho? Nós temos que praticar um jejum, como disciplina espiritual, para exercitar o domínio próprio. Uma vez eu fui montar um grupo de irmãos, 10 irmãos, escolhi 10 irmãos de Paulo. Aí, Nova Santa Rita, 10 obreiros, vou fazer uma equipe para nós fazer um evangelismo. Mas primeiro a gente vai orar e jejuar 15 dias. E aí se reunimos na igreja, eu disse, ó, cada dia um vai fazer um jejum até meio-dia. Aí um irmão lá, que é mais idoso do que eu, nascido desde criança, como diz, nasceu dentro da igreja, né? O que disse para mim, pastor João? Disse assim, ó, nunca jejuei. Bah, diz o gaúcho, me caiu os butiá do bolso. Mas rapaz, eu nunca jejuei. Eu nem sei como é que é isso aí. Já pensou? Quantos anos dentro da igreja? Vou fazer um jejum. Então, irmãos, assim, olha só. Não é que é um mandamento. Isso é para provar que você tem controle. A boia não te manda. Você manda na boia. Será que você não resiste um prato cheio de salada e maionese, uma costela gorda ali? Para, pastor. Aleluia. Será que você não resiste? Às vezes, irmão, nós temos que renunciar a algumas coisas para receber outras. Certo? E é isso que Deus quer ver muitas vezes na nossa vida. Nós não queremos pagar um preço. Jesus jejuou 40 dias. Você sabia que esses batuqueiros, esses pais de santo aí, essa gente tem terreiro aí que bate tambor e chama o diabo para manifestar ali? Sabia que eles fazem jejum para que o diabo dê mais poder para eles? Vocês sabiam disso? Eu conversei uma vez com um rapaz e ele disse assim para mim, eu fiquei 7 dias sem comer dentro de um cemitério deitado em cima de um túmulo, para que o diabo me desse poder para mim desmanchar casais. Olha onde a atuação do cara. Desmanchar casais. E às vezes os crentes não querem fazer um jejumzinho de um diazinho só na semana. Até meio-dia, pastor Edinho. Sem tomar água, sem comer nada. Sem chimarrão, sem internet, sem nada. Até meio-dia em consagração para Deus. Depois ora, Adriano, entrega para Jesus. Hoje tu tá ligado? Tá ligado? Eu me lembro do culto passado, ele estava meio viajando, mas eu acho que hoje ele está prestando atenção. Aleluia, Jesus. Olha só. Terceiro ponto, nós temos que cuidar do nosso corpo e ser liberto dos vícios. Nós precisamos ser, às vezes nós achamos assim, mas às vezes o vício são coisinhas bem básicas, né? Vícios como o alcoolismo, tabagismo, uso de drogas lícitas ou ilícitas, escraviza o corpo, a mente, o templo do Espírito Santo, eles agem como escravidão para deixar eles, para dominarem eles. Olha só, o que nós temos que fazer com cuidado? A sobriedade, estar sóbrio, né?
uma vida cristã de santidade. Paulo diz isso aí lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e verso 6, que diz assim: o corpo deve ser um instrumento sob a direção do Espírito Santo, não sob o controle das substâncias. Nós não podemos vir aqui na igreja sendo dominado por uma droga e chegar aqui todo empolgado, dando pulo para cima, com os olhos esbugalhados, os olhos vermelhos, né? E querendo agitar toda a igreja. Ei, então estou vendo Jesus ali, estou vendo um anjo lá, e cuida aí, ei, agora aqui, ei. Esses caras estão aqui, ó. Tem que estar cheia do poder de Deus. Tem uns cursinhos na internet que vende aí para ensinar como é que prega. E eles olham assim para as paredes, esbugalham os olhos. Veio uma luz aqui nesse campo. É a presença de Deus. Mentiroso. Não é assim que funciona. Aleluia! São dominados por um vício ali dentro dele. Sabia que mentira é um vício? Sabia? Tem gente que é viciada na mentira. Não consegue se afirmar na verdade. Cuidado! E a pergunta nessa noite é o seguinte: há algum hábito que te controla? Será que você tem alguma coisa que te domina? Não. Não podemos ser dominados por nada a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Quantos estão compreendendo aí? Amém? Temos encerrando já. Temos encerrando. 4 pontos. Nós temos que cuidar com a cobiça. A cobiça também? Sim. Olha só. A cobiça é uma idolatria que quer sempre mais. Colossenses capítulo 3, verso 5 diz assim: ela leva ao estresse, ansiedade, a negligenciar o cuidado do corpo em prol de acúmulos de bens. O corpo paga o preço pela ambição da pessoa que não para de querer as coisas. Não sobra tempo para Deus, só tempo para ela trabalhar e adquirir. E a Bíblia diz assim: tudo que você possui aqui na terra vai ficar aqui na terra. Jesus disse assim: juntai tesouro no céu, onde o ladrão não pode roubar. Eita glória! Olha só, a sua busca por bens materiais está roubando o sono, roubando a sua paz, roubando o seu tempo com a família. Aprenda a descansar em Deus, que é dono de tudo. Pastor Luiz Antônio, em 2008, sofreu um acidente de avião na TAM e ele morreu. Pastor Luiz Antônio foi meu pastor na igreja em Porto Alegre e me deu o curso de missiologia. Este homem era um exemplo para mim como um pastor de verdade. Ele sempre tirava as férias deles e nas férias ele fazia 20 dias de jejum e oração. E se trancava num quarto, ficava 20 dias ali. A partir do segundo dia ele só tomava água, Josué. Ele ficava 18 dias só com água. E ele entregava tudo, ele disse assim: tudo que eu tenho é para o reino de Deus. Quando ele morreu, descobriram que esse pastor não tinha uma casa. Esse pastor não tinha um carro. Pastor não tinha nada. Como assim esse pastor não tinha nada? Mas ele tinha 60 missionários que ele pagava e sustentava em outros países para fazer a obra de Deus. Olha a diferença de visão, diferença de fazer a obra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso está raríssimo a cada dia. 5º ponto. Escuta. Você precisa de descanso contra a exaustão. Não, você não precisa só trabalhar, só correr para lá e para cá. Deus fez a terra, aí, céu e a terra, em 6 dias, o 7º dia, descansou. Então, tira um tempo para você descansar. Você tem que cuidar do teu corpo, onde habita o Espírito Santo. Não é trabalhar sábado e domingo direto. E não parar nunca, não tem como descansar. Não, você tem que parar, você tem que descansar. O teu corpo precisa de descanso.
O próprio Deus descansou lá em Gênesis capítulo 2, verso 2. Estabeleceu o sábado, que é o sábado de descanso. Olha só, descansou em um ato. Ele explica, você tem um dia de descanso na semana também? Será que nós temos? Priorize o sono. Tenha momento de lazer saudável e não desiste de ter uma boa disciplina com a tua saúde. Meu Deus do céu. Sexto ponto, olha só. A disciplina contra a preguiça. Agora tem outros aí. Uns que querem trabalhar, ficar rico, e outros não querem fazer nada. Meu filho? Às vezes a gente tem pessoas assim na igreja, né? Nós encontramos uns que eles querem fazer tudo na igreja. Eu faço isso, eu faço aquilo. Aí o outro fala para mim, não, eu não posso. Pastor Joaquim, você fala, não posso. Irmão, Adriano, tu pode fazer? Eu não posso. Não pode fazer nada. Né? Mas nós temos que estar sempre pronto para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Porque não somos dono de nós mesmos. O Senhor é o nosso dono. Se Ele nos chamou e nós achamos incapacitados, não é nós que fizemos a obra. Quem faz a obra é Deus. Ele que faz. Através da nossa pessoa. Eu não tenho poder, mas Ele tem. E é Ele que faz. E ainda diz aqui, não seja preguiçoso, lá o versículo muito conhecido lá, né? Provérbios 6, verso 9. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Coisa tremenda isso aí, Jesus amado. O que nós temos que fazer, pastor Edinho? Nós temos que encontrar uma atividade física, nós temos que encontrar uma maneira de trabalhar na obra do Senhor e também cuidar do corpo. Alguma coisinha bem simples, como caminhada, fazer uma corrida, uma natação, né? Cuida do templo do Espírito Santo para que Deus possa te dar mais sabedoria. Estou encerrando agora, olha só. Último, pureza mental contra as contaminação. O perigo entra pela mente, contagia o exterior do nosso corpo. Com que, pastor Edinho, que nós podemos contaminar o corpo? Olha só, com ódio, com amargura, com inveja, com pornografia, com fofoca, com pensamentos impuros. São como um lixo tóxico depositado no santo dos santos. Meu Deus do céu. Tu sabe que antes do pecado acontecer, primeiro você pensa, depois você faz. Cuidado com os pensamentos. Paulo diz assim que é para pegar os pensamentos cativos, os ruins. Você pega e joga fora. Fora, tudo isso, joga fora. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja o que ocupa os vossos pensamentos. Está lá em Filipenses capítulo 4, verso 8. Faça uma dieta da mente. O que você tem alimentado a sua alma? Você tem escutado hinos ou música mundana? Você tem lido a palavra de Deus ou tem lido as notícias da internet? Você tem guardado o teu coração? Pois dele procede a fonte de vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. Como que nós enchemos? Através dos olhos e através do ouvido. Será que nós estamos abastecendo o corpo com coisas boas? Oh, Jesus! Então vamos encerrar agora aqui, porque o horário chegou. Olha só, Paulo diz assim, glorifica a Deus com o teu corpo. E ele diz, como você está glorificando a Deus com sua sexualidade? Sendo puro. Como glorificar a Deus com a sua alimentação? Sendo moderado. Como glorificar a Deus com seus hábitos? Sendo sóbrio. Como glorificar a Deus nas suas ambições? Sendo generoso. Como glorificar a Deus no seu tempo? Descansando em Deus. Como glorificar a Deus na tua força? Sendo disciplinado. Como glorificar a Deus na sua mente? Enchendo ela de coisas boas. Amém? Sabe
que quando o Senhor cobra de nós alguma coisa, talvez a mensagem hoje foi bem diferente aqui, né? Uma cobrança. Nós temos que, às vezes, perguntar para Deus, por que, Senhor, tu me permitiu essa noite ouvir essa palavra? É que Deus está querendo, irmãos, que nós cuidemos um pouquinho mais do templo do Espírito Santo. Ele quer que você cuide um pouquinho mais, busque um pouquinho mais. Vamos ficar em pé? O Senhor quer algo importante nas nossas vidas, que é, aleluia, a morada do Espírito Santo. Você sabe que se o Espírito Santo se entristecer e sair, quem vem morar é um espírito ruim. E ele não vem sozinho. Ele traz mais 7. Imagina como é que vai ficar a vida dessa pessoa. Como diz o gaúcho aí, vai ficar todo extraviado. Então nós temos que cuidar para que o Espírito Santo não se entristeça e que a morada dele seja perfeita em nossas vidas. Nós não somos perfeitos, mas o Espírito Santo está toda hora falando no nosso subconsciente. Pastor Edinho, não faz isso. Pastor Joaquim, não faz isso. Aleluia. Não faz isso, não faz isso. Ele fica sempre corrigindo. E é essa mensagem que eu quero deixar para você aqui essa noite. Dê ouvido ao Espírito Santo. Quando Jesus vinha buscar a igreja, arrebatar, poucas vezes eu vi pregar sobre o arrebatamento da igreja, é uma coisa que muitos pregadores não pregam sobre o arrebatamento da igreja. Mas escuta, quando Jesus arrebatar a igreja, a Bíblia diz assim que o Espírito Santo é que vai levar os arrebatados até Jesus. Então só vai subir aquele que tem o Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo tem que dizer, mas pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Não, batizado com o Espírito Santo é uma coisa. Ter o Espírito Santo é outra. Certo? Quando você aceitou Jesus como Salvador, quem te convenceu do pecado e aceitar Jesus já foi o Espírito Santo. Quando você entregou a tua vida para Jesus, o Espírito Santo já entrou dentro de você. Você passou a ser morada dele. E se hoje a trombeta tocar nos ares, esse Espírito Santo que te convenceu a servir a Jesus, a te entregar para Jesus, esse Espírito Santo vai pegar você e você vai voar às alturas, ao encontro do Senhor nos ares. Então é bom que a gente esteja sempre preparado, cheios do Espírito Santo. Certo? Como que a gente enche, pastor Edinho, do Espírito Santo? Ouvindo hinos. Olha só, não é música, é hinos. Ouvindo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. Orando. E se quiser santidade, jejuando na presença de Deus. Ser crente não é estar dentro de uma igreja, sempre dentro. Não. O servir a Deus não é aqui dentro. Servir a Deus é lá fora. Aqui é lugar de cultuar. Mas servir é lá fora. É lá na tua casa. Como que os teus vizinhos te conhecem se tu é crente, se tu não é? Como é que te conhece no serviço? Como é que te conhece no trânsito? Se te cortar na frente, tu já sai buzinando, gritando. Cadê? Onde está o Espírito Santo? Fala, Jesus. Nós temos que ter fruto de crente, ser cheio de sabedoria, cheio de coisas boas de Deus. Quando nós resolver deixar Deus nos usar, vai mudar a relação em casa, vai mudar. A relação de marido com mulher muda quando está cheio do Espírito Santo. De pai e filho muda. De irmão e irmã muda. Muda totalmente. Porque está cheio do Espírito Santo. Não briga, não diz palavrão. Opa, mas não, crente não diz palavrão, pastor Edinho? Tem uns que dizem. Como é que a boca que diz palavrão vai falar língua estranha? Como é que a boca que diz palavrão vai falar da palavra de Deus ou vai querer cantar um hino? A Bíblia diz assim que de uma boca
de uma fonte não pode sair dois tipos de água, uma água doce e a outra água salgada. A fonte de água saloba, amarga, salgada, não vai ficar doce nunca. E a fonte de água doce sempre tem água doce ali para tomar. Nós temos que ter a nossa boca santificada, se quiser que Deus nos use, ela tem que ser santa. Aleluia! O nosso pensamento tem que ser santo. Não pode viajar aí pensando em bobagem, pensando em fantasia e pensar não sei o quê, em pecado. Não. Repreenda essas coisas ruins. Como é que Deus vai falar no teu subconsciente se ele está contaminado? O templo tem que ser santo. Amém? Tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda como Salvador? E quer se tornar hoje templo do Espírito Santo? Tem alguém? Tem alguém que quer? Se tem alguém, levanta a mão. Alguém que quer reconciliar? Aleluia, voltar para Jesus? Ou você que quer chegar mais perto de Jesus nessa noite? Dizer, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero santidade na minha vida. Eu quero que Deus me use na minha casa. Que Deus use na minha família. Que Deus, que esse meu corpo seja santidade. Que aonde eu tocar, aleluia, possa sentir a presença de Deus. Você quer de Deus essa noite? Vem aqui na frente, queremos orar por ti nessa noite, aleluia. O nosso horário tem chegado. Preciso passar para os irmãos. Aleluia. Quem quer oração? Alguém quer oração? Vem aqui na frente, irmãos. Aleluia. Eu me lembro que quando eu era jovem, quando o pastor fazia o primeiro convite, quem quer uma bênção, eu sempre saía lá do meu banco e vinha correndo para receber a oração, receber a bênção. Porque eu sei que a diferença de ser abençoado, aleluia, é outra coisa. A pessoa abençoada é outro nível, outro patamar. Nunca rejeitei a bênção de Deus. E Deus tem bênção para você aqui nessa noite. Aleluia! Bênção! Aleluia! Quem sabe você precisa de uma cura, de um milagre. Deus precisa atuar na tua família, nos teus filhos. Aleluia! No genro. Aleluia! Na nora. Nos netinhos. Deus essa noite quer fazer uma obra grande na tua família. Deixa Deus te usar. Vou orar agora. Fecha os teus olhos. Quem está aí no banco, levanta as mãos para cá. Ora. Vamos orar. Pai querido, na tua presença nós estamos. Falamos, Senhor, a respeito do templo, que é o corpo de cada um. E nessa noite, Espírito Santo, eu sei que tu trabalhou nas vidas que estão aqui. Espírito Santo, eu sei que nessa noite tu trabalhou no íntimo de cada um que está aqui. Eu não tive palavras certas para falar, mas tu falou, Senhor, enquanto eu pregava, tu fazia eles pensar no que eles precisavam mudar. E esta noite, entrego ele nas tuas mãos, Senhor, para que eles tenham força para suprir essa fraqueza, que eles tenham força, Senhor, é a tua graça para pôr por terra todas essas barreiras e que eles possam estar na santidade, que eles possam estar sendo na tua presença, sendo cheio do teu Espírito Santo. Levanta aqui, Senhor, pregadores, missionários, levanta aqui músico, levanta aqui, Senhor, cantores e cantoras, levanta aqui, abre, Senhor, a cortina do céu para que eles possam te buscar, te adorar, orar, jejuar, ler a tua palavra. Nós entregamos nas tuas mãos, Pai querido, em nome de Jesus. Receba, 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 receba. Eita Deus da glória! Não tenha medo, irmão. Chame logo esse homem para te ajudar. E as horas mais difíceis que ele vai dizer.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Pode chamar esse homem que ele tem você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, anjo. De loda, cara, baixando a balai. Obrigado, Jesus. Toca nessa vida, Pai. Toca profundamente. Pode vir Jesus de novo, Jesus. Obrigado por usar nessa noite. Obrigado pela tua palavra. Nossa, Senhor, crescer na vida de pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.